Nós vamos ter a oportunidade hoje de falar do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Na verdade, a salvação nossa, como o Pai mencionou na primeira parte, está no nosso caminho, em nossas escolhas, aquilo que nós nos damos oportunidade para vivenciar. E quando essa passagem nos faz refletir sobre as nossas escolhas, e na realidade ela nos direciona à caridade, é exatamente nos dando uma oportunidade de direcionar o nosso caminho de uma forma que nos colocamos diante da lei naquilo que nós já conhecemos ser o mais adequado para nós, do nosso crescimento. Então, quando falamos que fora da caridade não há salvação, podemos lembrar e questionar, por exemplo, o que é salvação? Será que nós, se não formos caridosos, seremos punidos? Será que nós seremos julgados? Não é esse o propósito. Que nós sabemos, através da palavra de Jesus, que Deus é um Deus do amor, um Deus da caridade. Então Ele não julga, Ele não pune. Ele nos dá a oportunidade, pelo nosso livre-arbítrio, de sermos assertivos, de fazer o nosso próprio caminho. Então, se temos a oportunidade de ter a salvação, nos é dado o direcionamento pela caridade. Porque na caridade você faz escolhas, suas próprias escolhas, seus próprios atos, mas compreendendo o outro, não julgando o outro, dando aquilo que você tem ao outro, sem questionar. Isso é caridade. No item 5 dessa parte, ele nos faz refletir sobre a humildade. Então ele menciona que foi nos dito que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele nos direciona muitas vezes também a uma parte do Pai Nosso, que nós falamos da seguinte forma: Pai, nos perdoai, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Na bem da verdade, o Pai não há necessidade de nos perdoar, porque Ele não nos julga. Mas na verdade nós estamos colocando de uma forma humilde que nós erramos da mesma forma que os nossos irmãos. Que somos tão falhos quanto os nossos irmãos. Estamos aqui aprendendo com os nossos irmãos. Então, Pai, somos humildes, por favor, me ajude. Esse é o propósito dessa fala. E a partir do momento que nós colocamos de forma humilde, reconhecemos os nossos próprios erros e passamos a oportunidade de sermos caridosos com nós mesmos. Muitas vezes nós não nos escutamos, como o Pai mencionou, nós não enxergamos as nossas próprias falhas, as nossas próprias oportunidades. Então, como nós somos humildes, a primeira coisa, nós reconhecemos os nossos erros. Nós reconhecemos que nós precisamos, sim, melhorar. Temos direito a muitas coisas, temos direito aos nossos anseios, mas erramos tanto quanto os outros. E aí fica um pouco mais fácil ser caridoso, porque nós olhamos para o outro, quando ele vem com uma atitude talvez grosseira, nós paramos olhando quantas vezes nós somos grosseiros também. Ou então, quantas outras formas difíceis nós somos perante os outros. E aí, de uma forma caridosa, nós compreendemos que o outro tem as mesmas dificuldades que nós. E que nós, como os outros, estamos aqui nesse caminho buscando as mesmas coisas. Cada um com as suas escolhas, cada um com as suas oportunidades. Né? Se aquele que hoje não tem um emprego teve uma situação anterior, certamente foi por algum propósito. E aí o Pai me fez lembrar de uma situação, muitas vezes nós somos convidados a estar aqui, eu acho um pouco também para passar um pouco das nossas experiências. Recentemente eu tive essa oportunidade de rever as minhas escolhas. Né? E aí eu tive uma outra oportunidade de estar desempenhando o meu papel. E eu não estava muito tranquilo nesse papel que eu estava desempenhando. Enquanto eu não reconheci
que aquele processo não era o que eu mais escolhia dentro das leis divinas, que aquilo que eu acreditava, nenhuma porta tinha aberto para mim, nenhuma outra porta. Aquela porta foi necessária abrir para que eu pudesse reconhecer talvez algum valor e fazer a minha escolha correta. Quando eu consegui me despertar para essa condição, uma nova porta abriu. E eu tive a oportunidade de seguir o meu caminho. Então, muitas vezes, nós é que fechamos as portas para nós mesmos ou abrimos as portas que nós mesmos escolhemos. E pelo próprio livre-arbítrio, temos a opção de fechar essa porta e abrir outra porta. Nos cabe reconhecer. Nos cabe reconhecer humildemente que nós temos essa oportunidade. E que, se somos processos de um todo, de uma sociedade, de uma crise econômica, também somos parte de uma retomada. Se achamos que existe uma crise econômica, uma crise de valores, somos tão responsáveis por mudar todo esse processo. Então, somos responsáveis por mudar os valores, somos responsáveis por mudar as oportunidades e fazermos o crescimento de alguma forma. Então, nós somos convidados a todos os dias a fazer diferente. E a caridade, na realidade, ela começa exatamente com a humildade. E aí nós temos, por Paulo, uma das passagens mais bonitas que eu acredito do Evangelho, e que aqui tiveram pessoas maravilhosas que já puderam escrever sobre essa passagem, né, em que Paulo aos Coríntios inicia falando, né, nada adianta se eu falasse todas as línguas dos homens, ou se eu falasse até a língua dos anjos, nada seria útil se eu não fizesse a caridade. Nada teria valor, todo o meu conhecimento, se eu não colocasse em prática tudo aquilo que eu já sei. Nada teria valor se eu tivesse toda a fé do mundo, se eu não fosse humilde e apenas reconhecesse o valor do meu Deus, mas não reconhecesse o valor do meu irmão. Nada adiantaria se eu tivesse todo o desprendimento da riqueza e doasse aos meus irmãos, se eu não reconhecesse os meus valores, ou os valores da matéria, para que eu pudesse reconhecer aquilo que me é de direito e é direito do meu irmão. Então, a caridade, ela é uma prática que nós colocamos do nosso dia a dia de vivenciar aquilo que nós há mais de 2000 anos escutamos. O que é a caridade? Caridade é doar. Caridade é perdoar. E se nós ficarmos um pouquinho atentos, existe uma palavrinha dentro da outra, perdoar e doar. E será que é por acaso perdoar e doar são tão semelhantes? Existe uma palavrinha per antes da palavra doar, significa através de. Então, perdoar é através da doação do outro que você acaba se perdoando. E uma das caridades maiores que existe é a prática do perdão, porque é exatamente com o perdão que nós muitas vezes conseguimos compreender a necessidade do outro, e aí podemos passar a exercer a caridade de um afeto, a caridade do compartilhamento do conhecimento, ou a caridade da moral, de você poder ser uma atitude de espelho e não uma crítica que não seja construtiva. Como o pai muitas vezes menciona, estamos vendo a televisão, estamos criticando. Será que eu não posso, em vez de criticar, fazer diferente no meu dia a dia? Será que eu não posso fazer de forma diferente aquilo que eu não estou aprovando? Então a salvação está na caridade, porque é exatamente o exercício do nosso dia a dia. É o exercício de acordar e dar um bom dia àquelas pessoas que convivemos todos os dias. É a caridade de você chegar e dar um abraço naquele que você está mais próximo. É a caridade de você poder ensinar aquele que não está fazendo de forma mais correta. É a caridade de compreender que aquele outro está errando porque ele ainda está no tempo de aprendizado.
E se você já teve a oportunidade de aprender, mais um motivo de compreender. Você teve o seu tempo, agora o outro precisa do tempo dele. Então a caridade, sem a caridade não há salvação, porque não há forma de você evoluir, de aprender se você não praticar. Então o que nos convida a dizer que na caridade não há salvação, porque se você não praticar aquilo que você sabe, não tem como você evoluir, não tem como você fazer diferente, não tem como você melhorar, não tem como você compreender, não tem como você ser uma pessoa diferente amanhã. E a sociedade cresce a partir do momento que cada um passa a colaborar, né? Até um pai uma vez falou numa parábolazinha, né, que se você pinta a sua casa, varre essa calçada, logo as outras casas ou a sua rua está toda limpa. Então, ao invés de criticar que o outro não cuida bem da sua calçada, passe a limpar da sua. Você vai ver que com o seu exemplo, com a sua caridade de atitude, você vai ensinar o outro que é tão bom cuidar daquilo que não é só seu, mas é do outro também, porque você passa a ser o exemplo. Então a caridade, meus irmãos, é uma forma de você simplesmente exercitar tudo aquilo que nós já escutamos há mais de 2000 anos. Não é ser santo, não é ser aquele que não erra, não é ser aquele que se anula para poder viver a vida do outro. Ser caridoso não é nada disso. Ser caridoso não precisa ser santo. Ser caridoso precisa primeiro reconhecer que somos homens, que erramos, que estamos aqui para aprender. Ser caridoso significa compreender que o outro também erra. E aquilo que está nas nossas condições de poder ajudar, possamos ajudar. E aquilo que ainda não temos condições de ajudar, simplesmente pelo menos possamos fazer silêncio. Talvez seja uma forma de oração mais construtiva do que às vezes criticar ou apontar um erro de uma forma mais bruta. Então, que Deus possa nos permitir a vivenciar a caridade todos os dias, compreendendo os nossos erros e principalmente aceitando os nossos irmãos de uma forma sem julgamento, de uma forma realmente perdoando e doando aquilo que nos é possível na nossa vida e no nosso caminho. Graças a Deus. Graças a Deus.